Olá, meu nome é Alexandre, eu sou missionário. Gostaria agora de analisar algumas doutrinas da Igreja Católica. E a primeira doutrina que vamos analisar é o papado de Pedro. Embora a Igreja Católica reconheça, todos reconhecem que Bonifácio III, em 606 depois de Cristo, seja o primeiro Papa, muitos veem em Pedro o primeiro Papa, por causa desse versículo, Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segundo esse versículo, a Igreja Católica e a doutrina católica acredita que Pedro é o primeiro Papa. Mas será que há base bíblica para esse versículo? Dizer que por causa desse versículo de Mateus 16, 18, Pedro é o primeiro Papa? Vamos ver. Olha o que o próprio Pedro disse sobre quem era a pedra. Atos 4, 10, 11. Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. O próprio Pedro diz que ele não era pedra, que a pedra era Jesus Cristo. O Pedro reconheceu em Atos 4, 10, 11 que ele não era pedra, a pedra era Jesus Cristo. Outro doutrinador da igreja primitiva, que trouxe boa parte da doutrina revelada, foi o apóstolo Paulo. Em Éfeso 2:20, olha só o que Paulo diz em Éfeso 2:20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Paulo admite, a pedra angular é Jesus Cristo. Será que há base bíblica para acreditarmos que Pedro foi o primeiro Papa? Segundo alguns estudiosos dizem, o seu pontificado em Roma foi de 31 a 67 depois de Cristo, ou de 42 a 67 depois de Cristo. Segundo diz alguns da Igreja Católica. Olha só que interessante. O concílio da Igreja de Jerusalém foi por volta de 48 e 49 depois de Cristo. Pedro estava presente. Pedro estava no concílio. Pedro não dirigiu, não presidiu, porque o concílio foi feito por Tiago, o pastor local de Jerusalém. Isso é muito desrespeito. Não seria um grande desrespeito estar o pastor local, estar o Papa e o pastor local dirigir e presidir o concílio? Será que há base bíblica para afirmar isso? No ano 68 depois de Cristo, Paulo escreveu a carta aos Romanos. E no último capítulo da carta, ele manda muitas mensagens, muitas saudações a muitos irmãos. Em nenhum momento no último capítulo de Romanos, Paulo cita o nome de Pedro. Em nenhum momento. É muito estranho a gente ver que não tem base bíblica para isso. Em 62 depois de Cristo, Paulo, preso em Roma, escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E nunca, em momento algum, em nenhuma dessas cartas da prisão, Paulo citou o nome de Pedro como Papa. Nunca, em momento algum. Isso é muito estranho e a gente quer crer que não existe base bíblica para dizer que Pedro foi o primeiro Papa da igreja. Alguns estudiosos dizem que não tem nem comprovação de que ele ao menos tem estado em Roma. Agora analisaremos a segunda doutrina, o sacramento. Sacramento provém do latim sacramento, cujo significado é algo santo ou sagrado. Segundo a Igreja Católica, por sacramento entende-se sinal visível e eficaz da graça instituída por Jesus para a santificação das almas. A palavra sacramento provém do latim sacramento, cujo significado é algo santo ou sagrado. Segundo a Igreja Católica, o sacramento tem uma virtude tão grande que ele pode conferir salvação mesmo sem fé, que é o caso do batismo e da unção, da extrema unção. Batismo.
que a Igreja Católica pratica batizando criança, para nós não tem base bíblica. Por quê? Olha que diz Marcos 16,16: quem crer e for batizado será salvo. Uma criança não tem condição de crer, porque não tem o raciocínio ainda formado, não tem a sua razão para crer. Uma criança é inocente. Se a criança morre, ela é salva pela graça. Ela é salva pela graça, ela não precisa de batismo. Entendeu? Porque o batismo é para quem crer. Para mim crer, eu tenho que ter uma certa idade, tenho que ter razão e ter consciência do pecado. Por isso, nós que somos evangélicos não acreditamos em batismo de criança e não vemos base bíblica. Segundo a Igreja Católica, esse sacramento pode salvar. Esse sacramento pode salvar. Esse é o primeiro sacramento que falaremos. O segundo sacramento que falaremos é a penitência. Isaías 53:5 diz: ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas fomos curados. Segundo, a gente via muito antigamente, principalmente, católicos se flagelando, se cortando, subindo escadas de joelho, com o joelho sangrando, caminhando altas distâncias a pé, fazendo um sacrifício, como penitência, que é um sacramento da Igreja Católica. Mas veja bem, ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, todo o castigo já foi transferido para Jesus Cristo. Não precisamos mais fazer promessas, carregar, andar descalço, subir escadas com o joelho sangrando, andar descalço, carregar cruzes. Isso não tem base bíblica. Isso não tem base bíblica, porque todo o sofrimento já foi pago por Cristo. Agora queremos falar sobre o terceiro sacramento que vamos falar, que é a extrema-unção. A extrema-unção é feita com azeite de óleo e pode ser ministrada pelo sacerdote ou pelo um leigo em caso de urgência. Segundo a Igreja Católica, a extrema-unção tem um poder tão forte que ela pode salvar mesmo com a ausência de fé. Um exemplo: uma pessoa está em estado vegetativo, está enferma, ela matou, roubou, pintou o set, fez muita coisa. Se ela recebe a extrema-unção, essa alma está preparada para entrar no céu. Isso é o que ensina os sacramentos da Igreja Católica. Agora vamos falar sobre mediação. O que a Bíblia diz sobre mediação? Quem pode ser o meu mediador? Será que qualquer homem pode ser meu mediador? Uma pessoa que já morreu pode mediar? O que a Bíblia diz de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse? O que a Bíblia diz? Quem pode ser meu mediador? Veja bem aqui o desenho. Deus, Jesus, único mediador, homens. Isso é o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Isso é o que a Bíblia diz, que existe Deus, um único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo morreu, pagou as nossas dívidas, não pecou e por isso ele tem o direito de ser o único mediador. É o que a Bíblia diz, único mediador. Como creem os católicos? Os católicos creem em vários mediadores. Eles creem que tem Deus, pode ser Maria, Jesus, Pedro, Paulo, pode ser o mediador dos homens. Quando os reformadores começaram a questionar isso, o que aconteceu? Quando viu que de Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse não tinha base, o que eles fizeram? Eles convocaram o Concílio de Trento. Um concílio que durou 15 anos. E eles, para justificar essa doutrina de que há vários mediadores, os católicos acrescentaram à Bíblia 7 livros apócrifos, isto é, que não tem inspiração bíblica. Nesses livros há mortos intercedendo por vivos, o que é o contrário ao resto da Bíblia. No Concílio de Trento, em 1545, eles acrescentaram livros como Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, etc. Isso que a Igreja Católica fez não agrada a Deus. Veja o que o livro do Apocalipse diz em 22:18. Declara os que ouvem as palavras de profecia desse livro. Se alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Eu não posso acrescentar nada. A Igreja Católica convocou esse concílio que durou 15 anos e escolheu uma versão que tem livros acrescentados.
que tem mortos intercedendo por vivo, para justificar essa doutrina. Mas biblicamente a gente não encontra apoio. A Bíblia diz que há um só mediador e um só intercessor, que é o mediador, que é Jesus Cristo. Não tem como passar disso. O que passar disso é que os homens acrescentaram. Não há base bíblica para isso. Agora queremos falar sobre uma doutrina católica, a idolatria. A idolatria. Queremos começar lendo um versículo, Êxodo 23. Não tenham outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore. Pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, que traga as consequências dos pecados dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. O texto é claro: não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa que haja no céu, na terra ou no mar. Não é para fazer, não é para fazer. Para justificar a idolatria, a Igreja Católica usa 3 palavras: adulia, hiperdulia e latria. O que é adulia? Adulia é a veneração aos anjos e aos santos. A palavra adulia tem a sua origem na palavra duleia, que significa submissão e servidão. A Igreja Católica adotou do panteão pagão a palavra veneração, que vem de venero, que é adorar a deusa Veros, que é a deusa romana do panteão romano, que é a mesma deusa Afrodite do panteão grego, que é a deusa dos prazeres sexuais. Daí vem o nome camisinha de Vênus, do preservativo camisinha de Vênus. Eles dizem que quando um católico se prostra a uma imagem de um santo ou de um anjo, ele está praticando adulia e não idolatria. A outra a palavra é hiperdulia, que significa o quê? Quando um católico está aos pés da Virgem Maria, ele não está adorando, ele está praticando uma hiperdulia. A hiperdulia é mais poderosa que a adulia. Mas mesmo assim não é idolatria. Não estão adorando. E a latria é a adoração que eles prestam a Deus. Eles dão a latria somente a Deus. Tudo isso que a gente sabe não há base bíblica. Não há base bíblica. É uma desculpa que eles usam da adulia, hiperdulia e latria para dizer que não está adorando, não está prestando, não está cultuando, não está adorando. Mas a gente vê que não tem base bíblica para isso. Porque acaba caindo em adoração e adoração quando eu estou na presença de um santo, ajoelhado na presença de um santo. Agora vamos falar sobre o purgatório. O purgatório, segundo a Igreja Católica, é um lugar onde as pessoas pagam seus pecados veniais. Segundo a Igreja Católica, vão para o purgatório as pessoas que não são boas o suficiente para entrar no céu e também não são maus o suficiente, que não têm pecado suficiente para ir para o inferno. São pessoas que têm pecados veniais. Segundo a Igreja Católica, um dia só no purgatório significa milhares de dias sofrendo aqui na terra. A palavra purgatório não existe na Bíblia. Ela vem do latim purgare, que significa purificar, limpar. Mas não existe essa palavra na Bíblia. Olha que interessante. Eles dizem que o católico que tem um parente no purgatório pode fazer 3 coisas: rezar missas, fazer prece e dar esmola na intenção das pessoas que estão no purgatório. Segundo a Igreja Católica, essa terceira de dar esmolas na intenção das pessoas que estão, dos parentes que estão no purgatório, é como se jogasse água no fogo do purgatório para aliviar as almas, o sofrimento das almas no purgatório. Mas segundo a Bíblia diz, a gente não vê base bíblica para acreditar em purgatório. Olha que João 1,7 diz: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, tenemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Acreditar no purgatório, que eu vou me limpar, é subestimar o sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo me limpou. A Bíblia é clara. Vou ler de novo. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, tenemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Eu não preciso de um purgatório para me expurgar, para me limpar, porque minha dívida foi paga por Cristo. Essa doutrina da Igreja Católica sobre o purgatório não tem base bíblica, e a palavra nem se encontra nas Escrituras. Não há amparo bíblico, porque nós queremos que o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. Agora, por último, analisaremos
a vida de Maria. Maria foi uma tremenda serva de Deus. Maria é a mulher mais bem-aventurada. Mas Maria, será que Maria é a mãe de Deus? Jesus tem duas naturezas. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Maria é mãe do Jesus 100% homem. Porque um Deus não pode ter mãe. Um Deus não pode ser formado por ninguém. Essa confusão que eles fizeram foi no ano 431 depois de Cristo, no século V, no concílio de Éfeso. No concílio de Éfeso, Maria é declarada mãe de Deus. Eles chegaram à conclusão: se Cristo é Deus e Maria é mãe dele, então Maria é mãe de Deus. Eles não souberam separar essas duas naturezas de Cristo, 100% homem e 100% Deus. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus 100% homem. Maria um Deus não pode ser formado por alguém. Maria é uma tremenda serva de Deus. Nós gostamos muito e sabemos que ela tem um seu lugar especial no nosso coração. Foi uma tremenda serva de Deus. Mas infelizmente ela não pode ser mãe de Deus, porque Deus não pode ser formado. Jesus tem duas naturezas, ele é 100% homem e 100% Deus. Maria é mãe de Jesus 100% homem. Porque Deus não pode ser formado por ninguém. Aí no ano 649 depois de Cristo, no século VI, concílio de Latrão, foi proclamada a virgindade de Maria. Mateus 1,25 diz assim: e não a conheceu enquanto não deu à luz o filho, e pôs o nome de Jesus. Essa palavra no original, no manuscrito dos textos receptos, é a palavra egnosen, forma lexical egnoso, que significa basicamente descobrir, saber e conhecer. Porém, essa palavra, quando é usada entre um homem e uma mulher, ou um casal, significa um hebraísmo de ter relações sexuais. Nesse concílio de Latrão, proclamada a virgindade de Maria, nós não acreditamos, porque o verbo mostra que José, depois dele, teve contato com Maria, não a conheceu. Esse verbo está no grego, como dissemos, é o verbo egnosen, forma lexical gnoso, que significa basicamente descobrir, saber, conhecer. É um hebraísmo que, quando usado, significa que o homem teve relação com a mulher. Então, nesse caso, nós que somos evangélicos acreditamos que depois do nascimento virginal de Jesus, Maria teve relações com José. Sei que para um católico é duro admitir isso, mas o verbo é claro, esse verbo é um hebraísmo usado para dizer que entre um homem e uma mulher sobre relações sexuais. A terceira coisa que queremos falar sobre Maria é no ano 1854 depois de Cristo, século XIX. O Papa Pio IX decretou a Imaculada Conceição de Maria. A Bíblia é clara: Jesus não pecou, e os católicos sabem disso, que Jesus não pecou. Jesus não pecou. Mas tem algum texto que diz que alguém mais não pecou na Bíblia? De Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse? Não tem. Todos os textos vão dizer que somente Jesus não teve pecado. Olha o que diz Romanos 3,23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O texto é claro. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O único que não pecou foi Jesus. Então Maria também pecou, porque não está escrito que Jesus e Maria não pecou. A Bíblia diz que só Jesus não teve pecado, e o restante ele diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há base bíblica para a Imaculada Conceição de Maria, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, porque a Bíblia é clara que quem não pecou foi somente Jesus. Maria teve pecado e morreu pelos seus pecados. Isso é o que a Bíblia diz. Se você é católico e viu essa palestra, eu quero dizer a você que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. A gente não está aqui para denegrir e criticar ninguém, mas eu preciso conhecer a verdade, e a verdade está nas Escrituras. A gente quer dissecar para não ser enganado. Eu tenho que buscar a verdade. Em meu coração, ler as Escrituras e buscar a verdade. Eu creio que nesse vídeo nós mostramos algumas verdades a você que é católico. Quero que você tenha no seu coração essas verdades que dissemos, e que Deus possa te abençoar grandemente.